Eu sou Lisandro Granville e o meu colega Nivaldo Cleto aqui. Nós vamos coordenar então as atividades dessa trilha número 4. Essa é a trilha mais legal de todas as trilhas que já foram criadas. Nunca existiu ou existirá uma trilha mais legal que essa, então vocês são proibidos de sair daqui. Mas se vocês quiserem capturar outras pessoas, daí a gente perdoa, então não tem problema. Bom, eu vou explicar um pouquinho no início como é que vai ser a mecânica das nossas atividades, para em seguida passar a palavra para a Virgínia da Softex, que vai relatar algumas coisas bem interessantes. Bom, então a gente tem esse primeiro momento agora, das 11 horas, já um pouquinho atrasados, né, até o meio-dia, onde a Virgínia vai fazer a apresentação. Daqui a pouco eu menciono um pouco mais sobre essa apresentação. E depois, ao final, antes do almoço, a gente passa umas orientações sobre como vai ser o nosso trabalho como resultado dessa apresentação da Virgínia e como a gente vai se organizar ao longo do dia. Depois, ao meio-dia e meia, a gente tem o almoço até às 14 horas, depois a gente regressa às 14. Aí temos, então, a intervenção dos integrantes da Câmara. São dois representantes por setor. Essas manifestações vão ajudar a gente a ter mais subsídios para discussão. Depois a gente tem os debates em grupos aprofundados. O que são esses grupos aprofundados? A gente vai tentar dividir a plateia em grupos porque se a discussão for feita com todo mundo ao mesmo tempo, no primeiro momento, pode ter muita gente opinando ao mesmo tempo, e isso não é lá muito produtivo. Então a gente tenta dividir a plateia em grupos para que cada grupo tenha um número menor de componentes, e aí todo mundo tem a chance de debater nesses grupos menores no primeiro momento. Depois esses grupos eles regressam, a gente vai ter a opinião dos grupos, então já na plenária, para ver se as opiniões batem, né, se a gente tem consensos e dissensos. Isso tudo antes do coffee break da tarde. Depois a gente tem, ao final do coffee break, às 17h45, a gente então tem o debate então com todo mundo. Daí vocês estão vendo aqui o microfone, né? Quem quiser se manifestar, a gente pede para virar o microfone, por dois motivos. Porque, primeiro, a gente está transmitindo por streaming, isso é importante para quem está em casa ouvindo. E, segundo, porque a gente quer constranger, só nós dois ficando constrangidos aqui não é legal, então a plateia também pode ficar constrangida ao ir até o microfone. Acho que é bem democrático e ninguém vai ser contra a democracia, né? Depois, às 18 horas, a gente encerra. Certo? Bom, eu vou passar a palavra para a Virgínia, só antes disso, deixa eu mencionar qual foi a motivação dessa apresentação para contextualizar a plateia. Entre as atividades dessa Câmara de Capacitação e Inovação, se pensou em algum momento que o CGIBR pudesse propor, por exemplo, mas vocês usem isso só como exemplo, um curso de mestrado ou uma pós-graduação lato sensu sobre tópicos relacionados à internet. Né? Isso foi uma ideia muito inicial, mas depois, raciocinando em cima dessa ideia, a gente pensou que talvez fazer esse oferecimento sem ter um estudo de mercado não seria muito adequado. Eventualmente, o CGI, por exemplo, poderia propor disciplinas nesse curso que viessem a conflitar com cursos que já estão disponíveis no mercado, e aí o CGI se tornaria um competidor desses cursos. Coisa que a gente não queria. Né? O CGI não iria propor cursos para competir com o mercado. Né? Outras coisas que surgiram nessas discussões. De repente, existem cursos que são apropriados para uma demanda que estão sendo fornecidos numa determinada parte do país, mas a demanda está em outra parte do país. Então, oferecer cursos sobre aquela demanda pode ser adequado, mas ele precisa ser bem localizado no país. Tá? Ao final, a gente percebeu que, de fato, não se existia nenhum mapeamento sobre ofertas de cursos e principalmente sobre a demanda por esses cursos. Né? Essa demanda ela pode ser tanto uma demanda expressa claramente, quanto uma demanda antecipada. Por exemplo, se a gente entende que uma determinada área precisa ser explorada e a gente quer induzir isso, a gente precisa também fornecer cursos para aquela demanda. Então, como esse mapeamento não existia, o CGI, então, contando com a colaboração, a ajuda da Softex, encomendou, dá para dizer assim,
um estudo onde a gente tenta observar tanto demandas quanto ofertas desses cursos, de forma a ter um panorama mais claro, e aí, sobre esse panorama mais claro, tomar decisões de capacitação e inovação. Tá? Nós não estamos ainda na fase de tomada de decisão. Tá? Estamos ainda na fase de fazer o levantamento, ver o diagnóstico, e é isso que a Virgínia vai apresentar, o status atual desse processo de tentar encontrar achar o panorama atual sobre ofertas e demandas. Certo? Então, Virgínia, passa a palavra para ti. Desculpa, o Nivaldo quer falar. Só uma palavrinha antes, Lissandro. É muito importante a participação, já que nós estamos transmitindo via streaming, na internet, no link debates.nic.br, tem uma plataforma de textos dando subsídio a essa apresentação, a essa trilha. Vocês que estão assistindo a gente via internet podem participar, tem uma série de material aqui e contribuam para esse nosso trabalho, para essa trilha de hoje. É muito importante a participação, essa plataforma está muito bem feita e deem palpites, sugestões. Agradecemos a participação de todos via internet. Virgínia Duarte, a palavra é sua. Bom dia a todos, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu sou da área de inteligência da Softex. Tá, e vou apresentar aqui um pouquinho dos resultados do estudo que a gente fez aí a pedido do CGIBR, em parceria com o CGIBR, sobre o diagnóstico das iniciativas de capacitação para o desenvolvimento da internet. Esse nosso trabalho ele vai ter um capítulo 1, que vai ser sobre uma revisão da literatura, um 2 sobre números na internet, do que a gente está falando, qual é a dimensão desse negócio, né? Um pouquinho sobre um modelo de futuro, de previsão, de estimativa do que é a escassez de recursos humanos para essa área de desenvolvimento da internet. Um capítulo sobre mercado de trabalho, tá? Quer dizer, como é que está a demanda no mercado, e um outro sobre a formação dos profissionais para a internet. Quando a gente foi contratado aí pelo CGIBR, né, nessa parceria, o que a gente queria, o objetivo era esse aqui, ó. Conhecer a formação dos profissionais que lidam com a internet, verificar como um conjunto de objetos de conhecimento tidos como importantes, né, prioritários para a internet, são considerados nos currículos das escolas, saber como os coordenadores de cursos das áreas de formação tidas como relevantes para a internet pensam sobre as competências necessárias para lidar com a internet, modelar a questão da escassez. Se nós não fizermos nada, o que acontecerá? Se nós fizermos alguma coisa, o que acontecerá? E identificar carências de formação, antecipar necessidades de mercado e propor trajetórias de formação. Tá? Técnica. O nosso ponto de vista aqui é técnico, a gente não vai mexer com modelos de negócios, a gente não vai mexer com aspectos legais e sociais, né, e humanos da questão, que também são relevantes, mas aqui o nosso recorte é técnico, tá bom? As atividades do projeto, então, previam aí a revisão da literatura, um levantamento de dados, um modelo computacional de escassez, uma pesquisa qualitativa, baseada em entrevista com os coordenadores, uma pesquisa quantitativa, também junto aos coordenadores de cursos de nível técnico profissionalizante e de nível superior, uma avaliação das ementas, tá, dos ensinos técnico profissionalizante e superior, e recomendações. Os objetos de conhecimento que nós estávamos querendo entender o que estava acontecendo, está resumido aí. A gente queria saber um pouco o que acontecia com os protocolos da internet, né, os protocolos em camada, modelo OSI, TCP/IP, com esse tema redes definidas por software, a camada física, a camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação, a parte de gerência de redes, servidores raiz, pontos de troca de tráfego e roteamento, segurança da informação, modelos multissetoriais relacionados com a governança da internet, as aplicações para cidades inteligentes, internet e web das coisas e aplicações sociais em vários temas aí de interesse, né, mais sociais, mais relacionados com temas sociais, tipo saúde, educação, mas também dados abertos, mobilidade, e a parte de computação em nuvem e Big Data.
Esse conjunto aí, reparem, tem uma parte um pouco de gestão, tem uma parte de coisas que já existem e provavelmente daqui para o futuro vão ser expandidas, como é o caso dos protocolos, né, já conhecidos da gente, e tem uma parte que é bem nova aí na brincadeira, como computação em nuvem, internet das coisas, web das coisas. Tá? Então, é um conjunto de objetos de conhecimento variado, né, bastante variado aí para a gente ver o que está acontecendo com eles. Falando um pouco da literatura, a grande novidade hoje, o que a gente vê muito comentado, é o surgimento de uma série de novas tendências tecnológicas e modelos de negócios que estão mudando o jeito como a gente trabalha e faz as coisas. Esse novo cenário da mobilidade traz um conjunto novo de tecnologias que vão ter um impacto, e já estão tendo, um impacto muito grande nas nossas vidas. Aqui eu juntei o que eu acho que é mais completo. A gente podia começar falando daqueles que a gente ouve sempre, né? Redes sociais, computação em nuvem, Big Data, são e os cenários de mobilidade são os mais conhecidos. Agora, mais recentemente, a gente está ouvindo falar muito de internet das coisas e da convergência importante entre o mundo físico e o mundo virtual, né, com as virtualizações e a realidade aumentada. Né? Quer dizer, o virtual entrando no físico, o físico entrando no virtual. Mas a gente tem também algumas outras novidades. Tá? A primeira é que a computação em nuvem não é só a questão da software as a service, infraestrutura as a service, plataforma as a service. Na realidade, o que a gente está tendo, plataforma de desenvolvimento as a service, na realidade, o que a gente está tendo é um mundo cada vez mais sendo oferecido como serviço. Quer dizer, saímos da TI, das TIC, e entramos numa realidade completamente diferente que muda o nosso jeito de nos vincular a ativos físicos. Né? Cada vez mais, a gente não vai querer ter o carro na garagem, a gente vai querer alugar um carro, a gente não vai querer ter a bicicleta, a gente vai alugar a bicicleta, a gente vai alugar um espaço para trabalhar. Então, a ideia do as a service está vindo muito forte, extrapolando, inclusive, o mundo das tecnologias. Uma outra novidade que eu queria ressaltar para você, nesses quadros mais completo do que está mudando, tem a ver com a chegada muito forte das máquinas inteligentes. As máquinas inteligentes estão aí e elas vão começar a nos auxiliar, contribuir com uma série de atividades que a gente faz, né, no dia a dia, mas também elas vão estar nos substituindo numa série de outras atividades. Isso coloca para a gente uma questão importante de como é que vão ser os empregos do futuro. Se as máquinas vão fazer coisas que nós somos capazes de fazer, o que nós vamos fazer? Né? Onde é que nós vamos estar gerando valor quando as máquinas inteligentes fizerem parte do que nós somos capazes de fazer? A outra questão que está ressaltada nesse quadro aí, que traz novidades, é os novos consumidores. Quer dizer, cada vez mais a gente tem um mercado de massa muito forte. Então, as tecnologias e os novos modelos de negócios chegando, tomando conta de mercados que antes eram ainda pouco abalados, né, pela presença das tecnologias. A gente está falando dos países subdesenvolvidos, a gente está falando das classes D e E, enfim. É o mercado de massa entrando muito forte no mundo das tecnologias, mas não mais sendo tratados como mercado de massa. Na realidade, agora os consumidores querem ter a sensação de ter produtos gratuitos, customizáveis e muito fáceis de usar. Então, nós estamos falando de um mercado de massa cada vez mais interessado naquele produto feito para mim. Feito para mim. E isso muda muita coisa no jeito como a gente trabalha com as tecnologias, como a gente desenvolve software, como a gente comercializa software, como a gente mexe com TI, com TIC. Né? Na realidade, aqueles produtos complexos, os RPs tão famosos que fazem parte aí do nosso mundo, a tendência é que eles se fragmentem em pequenas partes, pequenas funcionalidades entregues como serviço a pedido do consumidor. Então, é o consumidor na regra, e cada vez mais ele vai querer misturar
um determinado produto com o de outro, com o de outro, com o de outro. Então, isso vai revolucionar fortemente o jeito como a gente concebe produtos, como a gente lida com o mercado das tecnologias. Bom, a outra coisa que a gente leu forte na literatura diz respeito à escassez de mão de obra. Se fala muito na escassez de recursos humanos. Mas a escassez é uma questão complexa que ela envolve muitos assuntos diferentes. A escassez envolve a questão quantitativa, falta gente. Ela diz respeito a uma questão mais localizada, falta gente com certa habilidade em certo local. Mas a escassez também tem muito fortemente uma questão da qualidade. Quer dizer, a pessoa que está ali não tem a qualidade necessária. E pense aí qualidade desde a perspectiva da academia, né? O aluno nota A, o aluno que não aprendeu o que deveria aprender, ou não lhe ensinaram com a qualidade desejada o que deveria ser ensinado, mas pensem também na qualidade como desajuste entre o que o mercado de trabalho necessita e o que os sistemas de capacitação e formação oferecem. Tá? Um desajuste entre o mercado de trabalho e a oferta para o trabalho. E tem, nessa questão da escassez também, questões importantes relativas à atratividade. Né? Aquelas carreiras que têm uma atração maior que as outras, por que determinadas pessoas não querem participar de uma determinada área, porque certos mercados são mais atrativos que outros. O que a gente vê hoje na literatura é muito forte uma escassez que ela vem de um cenário que, por um lado, é de desemprego e, por outro lado, é de uma enorme escassez de talentos. Então, essa mudança das transformações tecnológicas dos modelos, elas ajudam a essa construção aí, né, que é uma construção que a gente está mexendo com uma qualidade, mas que é um desajuste, essa sensação enorme de desajuste. Não falta gente, quantitativamente falando, mas falta gente com as habilidades, com as competências necessárias para a construção desse novo mundo que está aí em fase de nascimento, né, de surgimento, eclodindo aí para todos os lados, amparado nesse novo cenário de mobilidade. A gente também tem, isso não é um problema só nosso, uma forte preocupação com a capacidade de as carreiras de exatas atraírem pessoas, especialmente mulheres. Isso não é uma realidade só nossa, mas é um fato presente nessa discussão de escassez. Bom, a outra discussão que a gente viu aí da literatura, ela tem a ver com este cenário que está se formando em nível global, muito por conta aí dessas novas tecnologias, que é um desajuste, um desacerto importante entre jovens, escola e empresas. Os jovens, por um lado, mostram, isso é uma pesquisa feita em 8 países, tá? Em que fala que vão faltar milhões de trabalhadores. E não é só um desafio das TIC, é um desafio geral das outras carreiras também. Vão faltar trabalhadores com o perfil requerido nas empresas. E o que acontece? Os jovens demonstram um enorme desinteresse pelos cursos de nível superior. Eles desconhecem o que a educação formal tem a oferecer para eles. Eles adorariam aprender botando a mão na massa, mas eles não reconhecem nas escolas e no ambiente de trabalho que é assim que eles vão aprender. Né? Eles não têm essa possibilidade de se envolver como gostariam com as coisas mão na massa. Tá? E eles não veem boas experiências nos locais de trabalho, nos seus trabalhos. Por outro lado, nas escolas, a pesquisa mostrou, né, os educadores desconhecem, em geral, as necessidades do mundo de trabalho e não têm ideia do que acontece com o egresso dos seus cursos, né? Para onde é que eles estão indo, como é que eles estão se virando, se está dando certo aquele processo todo de aprendizado do jovem profissional. As técnicas de aprender fazendo não são priorizadas, né? O educador não sabe como melhorar o sistema de educação para o trabalho, porque a prioridade deles não é diretamente, a primeira não é o trabalho, é a formação do jovem que está ali com ele. Então, a prioridade do trabalho, ela não está nas primeiras posições aí na pesquisa como prioridade do educador. Pelo lado da empresa,
ela reconhece, os empresários dizem que é difícil a comunicação com os educadores, né? Há uma divergência sobre as habilidades requeridas do jovem profissional, e somente 43%, né, disseram aí na pesquisa encontrar jovens de cursos de nível superior e técnico profissionalizante com perfil adequado para o trabalho. Então, a gente tem aí um cenário importante de desajuste, que é, em parte, uma consequência de todas essas mudanças que a gente está vendo acontecer. Esse novo cenário de tendências tecnológicas ele afeta também muito profundamente a educação. Aquele jeito nosso de pensar a educação está passando por uma mudança muito grande, acompanhando as próprias mudanças da tecnologia. Tá? Quer dizer, a educação faz parte dos processos de mudança. E uma coisa que a gente vê é, cada vez mais, que o aprendizado ele não ocorre apenas no ambiente escolar, ele é um fluxo que se dá ao longo da vida do aluno. Cada vez mais se valoriza muito as microaprendizagens, né, os pequenos módulos de aprendizagem que são entregues sob demanda, considerando as necessidades específicas de um dado momento. Aquele foi feito para mim, no momento que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero e como eu preciso. Né? Então, você tem avanços muito grandes no sentido de compreender o padrão, o perfil de cada aluno e fornecer uma proposta educacional num dado momento de vida da vida do aluno, né, que é específica para as necessidades dele. Então, você tem um fluxo muito grande aí de aprendizado, que vai desde o aprendizado no local de trabalho, onde job training, e muito baseado em informações específicas, tutoriais, referências para ajudá-lo naquele local, até a formação do lado de cá, né? Mais forte, mais com bases, com princípios, enfim, como é o nosso sistema educacional. Aqui, no sistema de educação baseado na formação, há uma grande discussão sobre o modelo de entrega aos professores. A academia tem discutido como melhorar a entrega do seu conteúdo, né? E mexido também, tentado trabalhar bastante no conteúdo, né? Pensando nessa questão de como quebrar a segmentação das disciplinas em sala de aula através dos laboratórios, fazendo experiências mais práticas, baseadas em projetos, para tentar juntar realidades que são, hoje, apresentadas ao aluno de um modo segmentado. No meio disso aí, você tem todo um projeto, né? Possibilidades de capacitação de mercado, que elas são feitas, em geral, por aluno, mas as empresas, muitas vezes, também fornecem recursos, né, para que o aluno se forme, e aí você tem as várias certificações oferecidas por empresas globais ou por associações de classe. Essa formação, essa capacitação do mercado, que não é o Sistema Nacional de Ensino, tenta, de alguma forma, cobrir uma lacuna que existe entre a formação e as necessidades específicas do mercado de trabalho. Tá? Então, são as propostas para você usar uma determinada ferramenta especial. Então, tem a Cisco com todos os seus produtos, né? Que você pode, então, ter uma certificação Cisco, uma certificação do estilo PMI para gerenciamento de projetos, enfim, uma série de opções no mercado, tá? Para auxiliar no processo de capacitação do aluno. Então, você tem um correr aí que vai dar informação, capacitação e formação, isso tudo convivendo junto, numa necessidade de, muito rapidamente, reciclar profissionais para atuarem nesse mundo novo que está se construindo. Falando um pouco agora dos números. Quando a gente pensa em internet, a gente tentou levantar quais eram as atividades que mais tinham a ver com a internet. Então, nós levantamos uma série delas e procuramos, então, verificar o quão grande era esse espaço das atividades de internet. Tá? A gente considerou na nossa lista aí atividades que têm a ver com hardware, atividades que têm a ver com serviços de telecomunicações e atividades relacionadas com software e serviços de TI. Essas atividades é o que a gente chama que faz parte do núcleo core da internet. Em 2013, a receita bruta desse conjunto de atividades era, isso aqui não está atualizado, vamos botar para dias de hoje, algo em torno de 400 bilhões. Não é nada desprezível, não.
Agora, uma parte muito importante disso tem a ver com serviços de telecomunicações, mas a grande maioria de empresas e pessoas ocupadas estão nas atividades de informática, software e serviços de TI. Nós temos muito pouco hardware, a nossa indústria de hardware é pequena, então ela é um pequeno percentual deste total aí de receita obtida com as atividades. E nós temos uma estrutura dentro disso que nós chamamos de internet bastante heterogênea. Pelo lado dos serviços de telecomunicações, são grandes empresas, em geral, de capital multinacional, que atuam, e do lado de software, serviços TI, pequenas, muito pequenas empresas, né, que dividem a quantidade de receita de uma forma bastante grande. Tá? Então, são pequenas empresas atuantes. Essa é a característica aí do nosso setor. Uma outra característica do nosso setor internet é que ele está muito concentrado em algumas poucas regiões. Né? A região sudeste é responsável por 55% dos estabelecimentos core para a internet, e dentro dessas regiões, em algumas poucas UFs, e se a gente for ver, dentro de cada estado, unidade da federação, em alguns poucos municípios. Então, é uma indústria muito concentrada em alguns poucos locais. Tá? 3 unidades da federação respondem por mais de 50% do total de estabelecimentos: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Falando um pouco agora das ocupações, nós levantamos aquelas ocupações que tinham mais a ver com a internet, pegamos algumas de nível gerencial, diretores e gerentes, pegamos algumas de cursos de nível superior e cursos de nível técnico. A gente vai ver que a maioria do pessoal no mercado de trabalho hoje possui nível superior, tá? 56,5% do total. E você tem ali uma quantidade ali importante também de gerentes, enfim, comparativamente. Agora, esse cenário ele muda muito dependendo da região. Você vai ter diferenças importantes de procura e busca por profissionais de nível técnico ou por profissionais de nível superior. Tá? Então, há uma grande diferença entre as unidades. E, novamente, você vai ver uma enorme concentração num tipo de ocupação. Aqui a gente usou a classificação brasileira de ocupações, então você também tem um certo limite para especificar a ocupação, mas, dentro disso, ainda uma muito forte tendência ao nome genérico, que é analista de sistemas computacionais. Reparem que engenheiros de computação representam 0,9% do total de vínculos. Né? E especialistas em informática, que seria um analista de sistema mais especializado, ou em administração de banco de dados, ou em administração de sistemas, de redes e tudo mais, uma pequena parte também do todo. Então, muito acumulado numa única ocupação ainda, que é um saco de gatos. Tá? Uma coisa interessante é que parte importante dos profissionais tidos como core, eles não estão na indústria core. Tá? Eles não estão naquelas atividades que a gente numerou. Eles estão nas mais diferentes atividades econômicas. Isso é uma característica da internet, é uma característica do setor de TIC, porque ele é ubíquo, né? Ele é pervasivo, ele passa por todos os diferentes setores econômicos. Os profissionais, tal como as atividades, se concentram também na região sul, ainda é mais concentrado do que são as atividades, o que demonstra, de alguma forma, que as empresas, estabelecimentos das regiões principais, aí, eles são maiores, eles tendem a concentrar mais gente dentro deles. Tá? Então, há uma enorme concentração em alguns poucos locais. A Amazonas, 0,8%, por exemplo, do total de profissionais core. Para vocês terem uma ideia da diferença. Então, é uma indústria muito concentrada mesmo em alguns poucos municípios e em alguns poucos locais. Falando agora um pouco dos cursos core. Quer dizer, nós falamos das atividades core, nós falamos das ocupações core para a internet, e agora nós vamos falar dos cursos core. São muitos, usando aqui a classificação existente das áreas de conhecimento. Tá? Então, são muitos cursos core.
Os que a gente pegou estão muito na linha das ciências da computação, processamento da informação e alguma coisa de eletrônica e automação. No entanto, apesar de serem muitos, apesar das enormes nomenclaturas diferentes, boa parte dos alunos, né, inscritos, concluintes e dos cursos são de 4 diferentes tipos: ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, administração de redes e engenharia da computação. Repare, isso vai acima de 90% daquela enorme quantidade, o que mostra também uma concentração em algumas nomenclaturas, né, específicas e em alguns saberes específicos daquela enorme quantidade que estava lá disponível. Ao todo, em 2013, a gente tinha 1.862 cursos de graduação tidos como core para a internet, né, que formaram, naquele ano, mais de 35 mil concluintes e tinham 115 mil inscritos. Novamente, os cursos estão também concentrados, né, a oferta dos cursos e os concluintes estão concentrados na região sudeste, né, naqueles mesmos estados, aquelas mesmas unidades da federação que a gente já levantou lá. Tá? O que a gente repara é que a academia ela é variada, você vai ter uma quantidade grande de cursos fornecidos por instituições privadas, 73,6% deles, tá, são oferecidos por instituições privadas. Existe aí uma dicotomia, você vai dentro das categorias acadêmicas, a grande maioria são as universidades, né, o que significa uma estrutura maior, são várias faculdades, a existência de cursos de pós-graduação, mas você também tem uma quantidade grande de faculdades oferecendo os cursos tidos como core para a internet. E você tem quase equilibrada a quantidade de cursos e concluintes que vêm de bacharelado, fazem cursos de bacharelado e cursos de tecnologia. O curso de tecnologia é aquele curso de menor duração. Ele surgiu para responder a uma necessidade do mercado de uma rápida capacitação, só que eles acabaram ficando, né? Era para resolver assim, um problema imediato, mas os caras ficaram e têm crescido bastante. Então, hoje, eles se equiparam aos cursos, em termos de quantidade de alunos, concluintes e número de cursos, aos de bacharelado. Aqui, falando um pouquinho de técnico profissionalizante, a gente separou o core, o que a gente achou que era core internet, dentro de um eixo chamado informação e comunicação. A gente não tem dados sobre concluintes, mas são 180 mil matrículas em 2013. Novamente concentrada nas regiões que a gente já apontou como de alta concentração, só que, em geral, menos do que as outras concentrações. Os cursos de nível técnico, em geral, são oferecidos por instituições públicas, eles são muito mais desparramados pelo território nacional. Tá? Então, a concentração é menor naqueles eixos onde a indústria core, internet, está localizada. Tá? Então, São Paulo, por exemplo, responde por 28%, quando, ao contrário, a participação de São Paulo costuma ser bastante alta, em torno de 40% a 50%. Tá? Falando um pouco agora de escassez de recursos humanos, tá? A gente criou alguns cenários para vocês verem aqui o que acontece. Aqui a gente está imaginando qual vai ser a demanda, tá, em 2020 por aqueles profissionais core atuantes aí no mercado não é só nas atividades core, atuantes aí no mercado, seja em atividades core ou não core internet. São as ocupações core. Né? Qual é a necessidade que nós teremos desses profissionais? No cenário padrão, que é o que existe hoje, tá? Se tudo acontecer do jeito que vinha acontecendo, a gente vai chegar em 2020 com uma necessidade, uma falta, uma escassez de 163 mil profissionais core internet. Tá? Veja que o quadro hoje é um quadro de baixa produtividade. A gente ali está vendo a taxa de crescimento, dizendo que, se ela se mantém do jeito que está, a gente vai continuar com uma muito baixa produtividade, tá? Um crescimento de 2% ao ano, é o que a gente está prevendo aí, e vamos ter, então, aqui uma necessidade de 163 mil pessoas. Mas a gente pode pensar num quadro mais otimista e num quadro pessimista. No quadro mais otimista, a gente ganha produtividade. Está vendo ali? A gente ganha
produtividade. A produtividade diminui. Aí você precisa de menos gente. Num quadro pessimista, em que você tem um crescimento da necessidade de pessoas por conta de um aumento de negócios, tá? Mas a gente mantém aquela taxa de produtividade, a gente chega a uma necessidade muito maior de profissionais, né, atuantes aí no setor. Nós vamos chegar com uma escassez de 500 mil profissionais em 2020. E aí a gente criou 2 quadros adicionais, um de recessão, né, em que, na realidade, você não cresce, né, você tem aí uma redução importante aí do PIB, né, e nesse cenário aí, em que a gente não cresce, vai sobrar gente. A gente chega em 2020, se esse cenário se manter, a uma sobra de 360 mil profissionais. Em um cenário de primeiro mundo, tá, em que você tem uma enorme taxa de produtividade, um bom crescimento aí, né, do PIB, voltando lá para os 2% ao ano de crescimento do PIB, você também tem gente sobrando no mercado. Tá? Esses modelos a gente criou, mas vocês também podem criar. Há um endereço na internet, vocês podem brincar com a ferramenta, colocando aí as diferentes taxas de crescimento, vocês chegam a diferentes cenários do que acontece. O que a gente queria lembrar aqui é o seguinte, que a produtividade é um super grande desafio, ela é a resposta para muitas das nossas questões, tá? E ganhos de produtividade podem ser obtidos de várias formas. Um deles é uma melhor qualificação dos recursos humanos, quer dizer, a capacidade de fazer mais rapidamente, melhor feito o que a gente já faz. A outra é uma reorientação dos modelos de negócios, a gente se reorientar para modelos de negócios de mais alto valor, né, que eles geram mais capacidade, né, mais produtividade por pessoa ocupada, tá? E uma melhoria dos processos internos, né, uso de software para muitas das coisas que hoje a gente faz sem TI, tá? E ganhos de escala, quer dizer, propostas em que a gente consegue ampliar o número de pessoas que a gente está atendendo sem mudar a quantidade de pessoas que a gente usa para fazer um dado serviço. Tá? Então, mexer com a produtividade é fundamental para a gente resolver o problema da escassez. Tá? Bom, a outra coisa é lembrar para vocês que a escassez, de fato, ela não se acumula, porque, apesar de a gente estar brincando para chegar lá em 2020, vai ter aquela falta, na realidade, o que o mercado faz é se adequar. Se ele não tem um profissional, ele não vai fazer aquele serviço, então ele vai ter um prejuízo, ele vai deixar de realizar, ele vai deixar de estar no mercado, ou ele vai mudar, vai reorientar o seu modelo de negócio. Isso tem acontecido muito em TI, viu? A gente vê muita gente reorientando seu modelo de negócio para se adequar ao profissional que ele possui. Tá? Então, essas coisas acontecem. Tá? E a escassez de recursos humanos não decorre, é uma coisa que eu quero lembrar vocês, da falta de oferta. A gente tem cursos, a gente tem gente formada. Aliás, é um grande problema, muitas vezes, para esse grande potencial de gente formada entrar no mercado. Tá? A entrada é difícil. Então, é uma escassez diferente, ela não vem, nós não vamos resolver simplesmente criando mais cursos. Tá? Esse é o grande desafio para a gente pensar depois. Bom, agora entrando um pouquinho no que a gente fez com o mercado de trabalho, vamos ver o que está acontecendo no mercado de trabalho. A gente pegou uma série de bases de dados sobre vagas de mercado, tá? Escolhemos uma delas e vimos aí, num determinado período curto de tempo, o que acontecia com as vagas disponíveis no mercado. Pegamos 520 vagas, tá? E estou trazendo aqui o resultado para vocês, de um site chamado APInfo. Tá? Predominam as vagas em São Paulo, capital, e a região de Barueri. Pode ser um problema da base de dados mesmo, né? Trabalhar um pouco naquela região. Né? A gente vê uma muito forte concentração das vagas, olha lá, para programador, desenvolvedor, programador, boa parte delas, mais de 50%. Muita coisa ainda para tecnologia desktop, tá? Mas já com coisas também, bastante coisa voltada para a web. E está começando a surgir no mercado um interesse por cloud, big data, dispositivos móveis, tá? Mas ainda não você não vê isso na maioria das vagas. Ainda é muito desktop e web, tecnologia Java e .NET. Tá? E a gente percebe que o modelo tradicional de negócios dessas empresas contratantes ainda é aquele tradicional baseado na licença de uso. Né? Quer dizer, ainda é muito o jeito com o qual a gente vinha fazendo as coisas.
Bom, aqui, isso aqui está em percentual, tá? É só uma tentativa de ver o que mais as vagas poderiam nos dizer sobre o mercado de trabalho. Vejam lá, aquela linha experiência é qual o percentual das vagas que faz referência à experiência do candidato, tá? Por algumas daquelas vagas oferecidas. E depois, para aquelas que fazem experiência, pedem experiência, quantas são para sênior, tá? Requerem profissional sênior. Depois, idem ali embaixo para escolaridade, qual o percentual que faz menção à escolaridade. E aí, fazendo menção à escolaridade, qual o percentual que solicita superior completo. Quais vagas fazem referência à certificação, interesse por certificação, quais vagas fazem referência à contratação, e se é CLT, tá? E se fazem referência a requisito de idioma. E aí uma média para aquelas que a gente deu para tirar uma média do salário mensal. A gente vê primeiro que há uma grande diferença aí de salários, né? Você tem vagas aí para pessoal de nível técnico e para pessoal de nível superior e para gestão. E aí o que a gente chega à conclusão aí um pouco ainda se fala pouco de experiência, né? Quer dizer, nem todas as vagas fazem muita menção à experiência, não tem uma preocupação clara com escolaridade, embora quando tem aí o nível superior é bom. E aí, olha, a gerência de projetos é interessante que 50% das vagas que fazem menção à escolaridade falam em pós-graduação. Aliás, essa é a única vaga que abre espaço, fala claramente do interesse por pós-graduação. E ali, nas certificações, vejam, tem algumas que têm interesse em certificação. São algumas, mas tem, tá? Quer dizer, analista de redes, você vai ter, sim, um interesse grande por certificação, 57% das vagas falam em certificação, tá? E para gerente de projetos também, e é diferente, aqui é muito PMI, ITIL, e aqui, né, para analista de redes, é muito mais Cisco, Microsoft, esse tipo de certificação, tá? O que a gente repara nas vagas as vagas que incluem hardware, que não são muitas, elas estão muito voltadas para suporte e manutenção. As vagas de redes também, muito voltadas para suporte, instalação, manutenção, alguma coisa de análise de falhas, mas aí com o uso de alguma tecnologia específica de apoio. Tá? E para software e serviço TI, aí sim, pode ser que você entre um pouco pelo lado da concepção, análise de requisitos, um trabalho um pouco mais de maior valor agregado. Tá? Mas a gente está muito ainda nas vagas pelo lado da manutenção, suporte, apoio. A gente fez uma pesquisa com os coordenadores de cursos de nível superior e técnico, tá? Que a gente chamou de pegada curricular da internet. O que a gente queria saber deles era montar um gráfico radar em que a gente percebia como é que o coordenador do curso vê o seu curso hoje e daqui a 5 anos, para todos aqueles objetos de conhecimento que a gente tinha interesse. Lembra lá? Modelo TCP/IP, Big Data, Internet das Coisas. Tá? Então, a gente queria saber como é que eles se viam. Desde uma perspectiva de carga horária, quer dizer, quanto que esses objetos de conhecimento respondem, né? Qual o percentual do total da carga horária do curso em que esses objetos são tratados. E depois, desde uma perspectiva do objetivo educacional, no domínio do cognitivo, isso é usado pelos pedagogos, tem a ver com a taxonomia de Bloom. Na realidade, você tem um infinitivo, um verbo no infinitivo, usado dependendo do objetivo educacional que você tem para um dado objeto de conhecimento. Tá? Ele pode ser desde lembrar, que é o mais simples, saber que esse troço existe, até o criar, que é a sua capacidade de gerar novas ideias, produtos ou modos, né, de ver os objetos de um jeito diferente. Tá? Então, você vai aí num correr em termos de complexidade de domínio do cognitivo. Bom, vamos aos resultados aqui para a formação. Aqui é para graduação. Tá? Veja só, a linha em mostarda é a situação atual. A linha em azul é o daqui a 5 anos, como é que eles se veem. Tá? A linha maior ali é o máximo valor obtido
e a cinzinha ali é o menor valor obtido para a carga horária. O que você lê aqui? Que daqui a 5 anos você vai ter, os coordenadores do curso entendem que vão ter um aumento na carga horária dos seus cursos. Tá? E elas serão maiores justamente para aqueles objetos do conhecimento que são os mais atuais. Tá? Então, por exemplo, eles querem aumentar, sim, pensam, imaginam que vão aumentar a carga horária para tratar de internet das coisas, web semântica, tá? Computação em nuvem, aplicação para cidades inteligentes. Tá? Mas reparem que tem ali uma camadinha que eles já acham que, de alguma forma, eles já estão respondendo às necessidades em termos de carga horária. Tá? Aqui está medindo a carga horária. A questão que fica para a gente também discutir um pouco é o seguinte, tá bom, se você vai aumentar a carga horária para tratar desses novos temas, como é que você vai reorganizar a sua grade? Quer dizer, o que vai acontecer, né, com a sua grade? Como é que você vai readaptá-la para tratar desses novos temas? Tá? Aqui estão, olha lá, os objetos de conhecimento menos tratados. O quão não tratados eles são na situação atual e como eles imaginam que vai ser daqui a 5 anos. Tá? Então, reparem que redes definidas por software, virtualização, modelos multissetoriais, que aí é uma parte mais de gestão, tá vendo? Ainda não tem, para alguns, ainda não são tratados simplesmente por eles, mas eles esperam que daqui a 5 anos seja. Tá bom? Agora, falando um pouco dos objetivos educacionais, ou seja, aquela mudança no quão adiante, quão complexo pode ser o ensinamento que eu vou dar daqueles temas. Reparem que daqui a 5 anos, imagina-se que, no geral, vai haver um aumento da complexidade da forma de entregar esses temas. Tá? Todos eles, não só, inclusive, os mais assim, atuais, mais novos. Tá? Então, na realidade, o que você vê na situação atual e daqui a 5 anos é que é forte ainda a ênfase em entender e aplicar. Quer dizer, a gente está nos domínios cognitivos no andamento, né? Não é o mais baixo, não é lembrar, mas também ainda não chegamos lá na ponta do criar. Nós estamos ali no meio do caminho, mas que já começa daqui a 5 anos, se imagina que vai se dar mais ênfase a analisar, avaliar e criar. Tá? Aqui é para técnico profissionalizante, é mais ou menos a mesma coisa, gente. Menos, se vocês olharem aqui, e o quadro é muito parecido, o desenho é muito parecido, de uma coisa e de outra. O que muda aqui para o pessoal de técnico profissionalizante, há uma dificuldade maior de responder as questões. Quer dizer, muitos não sabem, né, o que dizer, né, ou não respondeu, né, e aqui, para daqui a 5 anos, aí é que não responde mesmo. Quer dizer, parece que há uma dificuldade maior, inclusive, de entender como é que vai ser o futuro, como é que eles vão resolver essas questões. Tá? Já finalizando, falando um pouquinho, já as considerações finais, eu acho aqui já abrindo um pouco para os nossos debates, eu diria assim, bom, quem é, então, esse profissional do futuro, né, e esse profissional da internet? Quem é ele? Na realidade, os assuntos relacionados com a internet, eles são tratados em vários cursos de computação, ciência da computação, processamento da informação e automação, tá? Em várias disciplinas, infraestrutura de TI, sistemas distribuídos, fundamentos de redes, banco de dados, segurança da informação, redes de computadores. Tá? Então, não há um curso que diga assim, eu formo um profissional da internet. Na verdade, o profissional da internet é um cara, se for uma pessoa só, né? Se a gente imaginar uma pessoa, né? Ele está distribuído por diferentes cursos, diferentes disciplinas, e não há uma ocupação nas classificações de ocupação que dê conta desse profissional da internet. Tá? Ele é um mix, ele está presente em várias ocupações, em vários cursos, em várias disciplinas. A grande questão é que competências, essa pessoa, ou equipe de pessoas, porque provavelmente a gente esteja falando de uma equipe de pessoas, deve possuir para lidar com a internet, lembrando essa mudança enorme e essa ainda defasagem, né, dos cursos e do mercado de trabalho também para o nosso futuro, do que está sendo montado para o futuro. Tá? Quer dizer, os nossos problemas não são apenas de formação, mas também de mercado de trabalho. Tá? Na realidade, uma questão é
se a gente monta uma trajetória curricular, a gente continua trabalhando na lógica tradicional, né, de vários cursos que respondem àquela questão e são impregnados pelas grandes questões da internet, junto com toda uma série de outras questões que são tratadas no curso, ou a gente monta um curso estilo O Profissional da Internet, em que o cara mescla, né, conhecimentos fortes de rede, software e hardware, porque essas coisas todas estão juntas nisso que a gente está entendendo aí, trabalhando como internet. Questões para a gente pensar, quer dizer, a gente vai ter que lidar com competências-chave, algumas são de nível operacional, de sustentação, manter, suportar, garantir as funcionalidades e a segurança. Isso a gente já faz, muitos dos nossos cursos já dão conta legal disso e vão ter que expandir agora para tratar das novas questões. Desenvolvimento, fazer, construir a partir do zero, ou melhorar o que já existe, tendo como base demandas existentes e ferramentas. A gente também tem cursos que fazem isso, né? A gente tem que caminhar aqui para o aplicar e analisar, né? E a questão mesmo de inovação. Inovar buscando novos padrões, novas aplicações, que significa, na taxonomia de Bloom, você caminhar, né, rapidamente para os níveis mais altos aí do domínio do conhecimento. A questão é quão rapidamente nós seremos capazes de fazer essas mudanças. Como nós podemos adaptar, e não é só, volto a insistir, a questão da educação, da formação, da informação, né, da capacitação, formação e formação, mas também o mercado de trabalho. Quer dizer, como é que nós fazemos rapidamente uma mudança no mercado de trabalho que ainda está muito voltado, né, para as tecnologias e o jeito de fazer as coisas que é tradicional. Quer dizer, é uma virada grande aí pelas tecnologias por ambos os lados, na questão da educação e na questão do mercado de trabalho, né? E temos que propor aí que profissional é esse para... E como trabalhar, ao mesmo tempo, com as questões de educação e com as questões de mercado de trabalho, para a gente se inserir de um modo positivo, né, nas novas possibilidades que o mercado futuro está dando para a gente, né? Aproveitar melhor as oportunidades que estão vindo. Senão a gente vai perder um pouco o bonde da história. Tá? Então, as questões que ficam é como criar opções de aprendizado, gerar competências em todos os níveis e fazer isso de um modo acelerado, né? Porque o tempo exige da gente aí muita rapidez de resolver as questões, né? Então, como criar aí essas alternativas? Como incluir um número maior de pessoas nos processos de aprendizado, porque a gente também vai ter que reciclar os profissionais que hoje já estão no mercado, muito rapidamente. Tá? É isso aí, e fico aberta aí para outras questões. Obrigada. Obrigado, Virgínia. A gente tem um tempo até o almoço, que é às 12h30. Antes do almoço, eu vou passar algumas instruções sobre a dinâmica da parte da tarde, mas como a gente tem também um tempinho até ali, eu gostaria de abrir para a plateia, para questionamentos, dúvidas, observações sobre a pesquisa, o status atual, sugestões de aprimoramentos também são bem-vindas. E, como mencionado antes, por favor, usem o microfone. Meu nome é Ramos, eu sou diretor de TI do Ministério da Educação, né, e, obviamente, né, com um interesse muito grande no tema, mais pela TI, né, do que necessariamente pela educação, mas juntando as duas coisas. Estive na semana passada, né, nós recebemos 2 visitas, né, o secretário que envolve a parte de educação tecnológica, né, e eu acompanhei, da Brascom e da CESPRO nacional, as 2 nacionais, faltou só a ABS nacional. Né, e foi interessante as colocações que eles fizeram, né, chegaram lá e reclamaram um pouco da dissociação entre a academia e a necessidade da empresa. Que quando se fala mercado de trabalho, se fala necessidade da empresa, né? Observando que, para fazer software, o nível de investimento é muito baixo. Né? Se eu tiver que fazer hardware, eu tenho que investir um capital tal, né, e até uma tecnologia que hoje não é de domínio com facilidade no Brasil, que para software não. Né? O software do Brasil acho que tem um domínio muito grande e é a coisa muito mais fácil e, na realidade, se caminha muito mais na direção de software do que na direção de hardware. E as grandes reclamações deles, né, e tanto que eles foram fazer essa reunião, né, foram apresentar, convidar para o evento que vai ter em Brasília, mas foi a questão da dissociação que tem hoje entre a academia e
o que eles necessitam realmente. A falta de cursos técnicos, né, reclamado, e aí eu até trago uma observação minha, eu dispenso contratar nas empresas terceirizadas gente com formação superior. Eu dispenso. Eu prefiro um técnico com experiência do que alguém formado numa universidade. A universidade não ensina a trabalhar, e a pessoa sai de uma universidade tem uma dificuldade enorme até começar a trabalhar. Isso é uma realidade. Né? E essa realidade eu acho que tem que ser encarada de frente e tem que ser, de uma certa forma, equacionado isso. Né? Eles estavam dando exemplos de países no exterior que você tem cursos técnicos dentro da fábrica. Aí uma empresa no Brasil foi fazer isso, foi multada pelo Ministério Público do Trabalho porque tinha menor de 16 anos lá dentro, e você não pode botar menor de 16 anos para trabalhar. É entendido como um curso técnico dentro da fábrica, uma coisa de trabalho, né? Não necessariamente de aprendizado. Então, eu achei isso muito interessante, que eu queria trazer essa experiência que eles trouxeram para a gente. Eu acho que a gente tem que trazer para dentro, para todo esse debate, as associações das empresas, que são os empregadores. Na realidade, a gente pode até ter percepção do que será a tecnologia, o que será a nossa tecnologia da informação daqui a 5, 10 anos. Mas eles têm uma coisa que é essa percepção de como chegar lá, eu acho que mais resolvida do que a gente, na academia ou, na realidade, no meu caso, serviço público. Né? Então, a própria época que eu me formei, não existia curso superior de informática. A gente aprendia na prática mesmo, não existia, eu sou formado em física, né? Por quê? Porque não tinha. Né? Comecei, me encantei com a questão de trabalhar na informática e fiquei e não saí nunca mais. Né? Já estão são 38 anos nessa área, já tenho bastante tempo. Né? Eu tinha cabelo, o cabelo era preto. E isso aí, eu acho que assim, a gente tem que trazer esse debate cada vez mais forte. Quer dizer, como a gente vai poder ligar essa coisa da realidade às nossas teorias, porque eu acho que as nossas teorias estão ainda dissociadas e eu achei muito interessante, parabéns, porque eu adorei os estudos, né? Até depois queria ver se podia pegar cópia para levar para dentro de casa também, tá? Obrigado. Deixa eu só fazer um comentário rápido aí. Essa é uma briga antiga, né? Eu acho que a gente não pode também ter a pretensão que o Sistema Nacional de Educação dê conta de todas as necessidades dos empresários, porque, às vezes, elas são realmente muito pontuais, muito específicas. Mas a gente tem que cruzar isso tudo. Na realidade, a gente tem que criar todos os níveis possíveis, né, de informação, capacitação e formação. Né? É um gradiente aí que começa lá desde a infância, inclusive, com uma proposta adequada de ensino do pensamento computacional desde cedo. Né? Então, a gente tem que criar todos esses patamares. Eu acho, né, Milton? Olá, eu sou o Rodrigo Afonso, conhecido como Kiko. Eu trabalho no Dínamo. Dínamo é uma fundação, uma associação criada pelos principais agentes de startups e inovação do Brasil, entre eles a Anjos do Brasil, a ABS Startups, enfim, a BVCap, Google, Microsoft, entidades importantes e representativas do meio. E, primeiro, parabéns pela pesquisa, achei muito interessante, várias informações são bastante interessantes, até, principalmente, eu estava comentando com o meu amigo ali, em Pernambuco, é interessante ver que a criação do Porto Digital faz uma diferença, de fato, na parte de capacitação daquela região. Então, realmente um estímulo de empresas empreendedoras, inovadoras, atrai esse tipo de capacitação. Mas uma coisa que eu acho que ficou um pouco fora, e aí eu queria ouvir de você essa avaliação, a gente vê pelo mundo, e o Dínamo tem uma experiência de passar pelos ecossistemas principais do mundo, de entender que o empreendedorismo é o que puxa, na verdade, essa inovação tecnológica e essa mudança tanto do ecossistema de educação, capacitação, quanto dos empregos e tudo mais. Eu, se me permite discordar um pouquinho aqui da fala do nobre amigo aqui, mas o nosso modelo empresarial brasileiro, principalmente, é um modelo muito atrasado ainda. A gente acha que o setor privado brasileiro vai conseguir puxar esses novos empregos, essa nova inovação, quando, na verdade, eu que já trabalhei em grandes grupos, e empresas e tudo mais, você vê que, na verdade, ela tem uma dificuldade de inovar e de trazer esses novos empregos e trazer essas novas formações. Então, o que puxa no mundo nunca foram as grandes empresas, nunca foi a Ford, nunca foi as grandes. Pelo contrário, foram os Facebooks, os Googles e empresas novas que surgiram e trouxeram essas novas formas de capacitação. E essas novas formas de capacitação, elas
nunca conseguiram ser atendidas pelas universidades. Pelo contrário, elas surgiram fora. Várias capacitações específicas que nem estão nessa lista são empregos que foram criados e que deixaram de existir em menos de 5 anos, porque eram técnicas, tecnologias muito específicas daquele período de tempo. Então, a universidade ela passa a ter um papel muito menos de formação específica em matemática e mais de estimular o jovem a ser empreendedor e oferecer ferramentas em volta disso, do que, de fato, um modelo que a gente tem hoje de ensino e capacitação. Eu só quero deixar um exemplo aqui, que eu acho super interessante. Em Paris existe uma escola chamada École 42, que eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é simplesmente o seguinte: você entra no site deles, você faz um curso de lógica, se você passar no curso, você está aprovado nessa prova, né? E você vai para esse lugar. É uma escola, são 5 andares, que um empresário lá montou, com computadores iMac de última geração, e a pessoa vai lá para aprender a programar. Só que ao entrar na escola, ela entra e não tem nenhum professor. Você senta na sua máquina, você tem um projeto para fazer e você precisa aprender com as pessoas, os outros alunos que estão à sua volta. Então você começa a aprender com os outros alunos e de lá surgem ideias incríveis e programadores muito melhores do que os que são formados nas faculdades sem ter um único professor, só a ferramenta e o ecossistema e o ambiente criado de uma maneira empreendedora, inovadora e diferente, estimulando o jovem, que é um jovem novo, é um jovem diferente da nossa época, da minha época, de muita gente aqui, mas só um jovem que quer aprender, quer ser dono do seu futuro e mudar. Então, eu acho que o que faltou um pouco na minha visão é que essa visão de como que o empreendedorismo, como que a inovação tem um papel fundamental nessa mudança cultural e de educação do país e das tecnologias e tudo mais. Não, acho que foi ótimo o que você falou. A gente fez, quando a gente levantou as tendências tecnológicas, uma das coisas que a gente fez foi as tendências em educação. E a gente vê que isso está bombando, né? Essa coisa do aprendizado social, das microaprendizagens, né? O aprendizado social é justamente isso. Você aprende através das redes sociais, através de seus pares. Isso coloca para as escolas uma necessidade importante de rever seus métodos de ensino e o papel do professor passa a ser também questionado. Quer dizer, o aprender deixa de ser necessariamente o ambiente a quatro muros, né? Quer dizer, se torna uma coisa muito mais aberta, muito mais possível. Eu acho que, com certeza, isso tudo faz sentido, sim, e muitas das soluções que eu imagino que a gente vai pensar e trabalhar aqui à tarde vão também nessa direção, de a gente abrir essas possibilidades de fazer esses meios e trazer essas novas formas colaborativas de aprendizagem para dentro da proposta de rapidamente formar pessoas, capacitar pessoas, passar informações para as pessoas. Bom, eu sou Carlos Ferraz, sou da UFPE. Foi bom o colega anterior aqui mencionar o Porto Digital, Pernambuco, então, de certa forma, eu vou falar um pouco nessa perspectiva, mas eu acredito que eu posso generalizar com outros vários polos tão bons quanto que existem no país, como é o caso aqui no Rio Grande do Sul, lá no interior de São Paulo, não tanto São Paulo em si, mas no interior, ali na região de Campinas e tal, e vários outros, né, que estão, Santa Catarina também muito forte nisso. A minha crítica em relação à pesquisa em si é que a pesquisa, de certa forma, ela reflete o mercado de hoje. Esse mercado de hoje ele ainda tem empresários com uma visão meio que de passado e não de futuro. Então, a gente precisaria, na verdade, tentar avaliar o que o mercado está pensando no longo prazo ou no médio prazo. Esse é um problema nosso brasileiro, que a gente só consegue enxergar coisas de 2, 3, 4, 5 anos, e não de 10 ou 20 anos. Apesar da gente citar números em 2020 e tal, mas é meio chute, né? Mas, continuando na linha do chute, mais por uma experiência, e agora eu tenho uma experiência em casa, meu filho tem uma startup. E eu acho que a gente tem um problema no Brasil, que é o seguinte: parece que esses futuros, né, o futuro desse mercado, ele está mais sincronizado com o que nós fazemos na pesquisa, na academia brasileira, altíssimo nível, querendo fazer coisas assim. Lá em Pernambuco, a gente brinca que os empresários do passado, eles se satisfazem, né, como eu sou um empresário bem-sucedido se ele conseguir comprar uma casa em Porto de Galinhas e uma casa em Gravatá, que é uma cidade de serra que a gente tem lá. Os empresários novos, não, eles estão pensando no mundo e não só no Brasil, né? E aí a gente está
eu acredito, né, vendo pelo próprio filho e por outros que saem lá do Centro de Informática, eu acredito que esse pessoal está mais sincronizado com aquilo que a gente anda fazendo na pesquisa, só que eles contratam aquilo que a gente está formando na graduação, e o meia-culpa é que nós, da pesquisa, não estamos retroalimentando a nossa graduação. Então, a gente está formando gente com tecnologias do passado, né, ou até com procedimentos do passado, sem trazer coisas que a gente já está fazendo no futuro, lá na pesquisa, e uma coisa boa é que nós trabalhamos nos dois mundos, mas parece que a gente muda completamente a personalidade. Então, tem culpa de todos os lados aí, né? O mercado querendo aquilo que a pesquisa está fazendo, mas contratando a graduação. O coitado da graduação sendo formado por uma coisa que a pesquisa não está alimentando. Então, eu acho que é mais por esse lado aí que a gente precisaria ver. Tentar visualizar o que é o mercado brasileiro, como ele está pensando para daqui a 10 ou 20 anos, de fato. E não olhando para números do passado ou empresários do passado. Aí. Obrigado. Comentário super rápido. De fato, não era o objetivo pensar mercado, tá? A gente não foi por esse lado. Mas eu acho que há um enorme trabalho a ser feito no sentido de auxiliar as empresas a se redirecionarem para esse futuro, porque elas têm que ter o ganha-pão dela. E esse futuro, o modelo de negócio desse futuro é um rompimento, uma ruptura muito grande com a receita normal da empresa, o fluxo de receita. Então, ele tem que refazer todo um processo, é complicado. Então, ele também precisa, de alguma forma, ser dinamizado. E eu concordo plenamente com você, sua história de pós-graduação e graduação. A gente percebeu nitidamente que as discussões elas estão acontecendo nas universidades, mas elas ainda não tiveram tempo de povoar o nível de graduação. Oi, bom dia. Eu sou o Sérgio. Eu estou aqui pelo Youth at Forum BR, que é um programa do CGI de incentivo à participação de jovens na discussão de GI. Minha pergunta, você mostrou alguns mapinhas ali, e eu percebi que há uma concentração bem grande na parte sul dos recursos de internet no Brasil. Então, a minha pergunta é sobre o que é preciso para disseminar mais os recursos de internet, não só de capacitação, mas as empresas também, por que elas estão tão concentradas, inclusive há um processo de migração de pessoas que se formam no Nordeste, no Norte, para São Paulo, principalmente. E qual seria a solução para esse problema? Obrigado. Acho que a sua pergunta é ótima. Eu acho que as empresas estão concentradas porque os seus clientes, de alguma forma, também estão concentrados. Esse é um dos motivos. Depois tem a ver com a própria infraestrutura, né? onde é que os negócios realizam. Né? Quem sai na frente acaba tendo quem começou, onde começou, ainda tem um poder importante de manter. Então, é interessante, porque a gente vê crescer, está crescendo demais as atividades de internet nas diferentes unidades da federação. Tem crescido mais fora do eixo tradicional do que dentro. Só que ainda a diferença é muito grande. Então, na realidade, está acontecendo. Por exemplo, o Porto Digital é um exemplo. Né? Pernambuco tem feito muita coisa, mas ainda está perdendo muita gente. É um ponto importante fora da curva de formação de pessoal de pós-graduação e perda desse pessoal, porque não consegue inseri-lo ainda no mercado de trabalho local, apesar das tentativas. Então, eu acho que essa brincadeira de a gente conseguir ampliar as possibilidades de mercado, né? Abrir mais as possibilidades de mercado, que ainda são realmente muito concentradas. Isso tem a ver mesmo com o nosso ambiente de negócios, eu acho. Olá para todo mundo. Eu também, como o Sérgio, estou aqui pelo IUF, do CGIBR. A minha pergunta é bem específica. Priscila, desculpa. Eu vi que vocês diferenciaram na pesquisa os cursos de graduação e os cursos técnicos, o que eu gostei bastante, porque eu sou professora no Instituto Nível Técnico, e a gente está reformulando a nossa grade nesse exato momento do curso. E você falou algumas coisas, eu vi que o gráfico radar que você mostrou não é muito diferente, mas uma coisa que me chamou a atenção é que você disse que os coordenadores de curso técnico que responderam não sabiam muito bem o que responder, e, de fato, a gente está reformulando a nossa grade, a gente não sabe muito bem o que fazer, porque existe toda uma diferença
diferenciação entre cursos de graduação e cursos técnicos. A primeira pessoa que falou representou muito bem o que eu penso. Muitas empresas não sabem direito se o perfil de profissional que ela quer é um perfil de graduação ou um perfil de curso técnico, e na hora que você vai montar esses cursos, muitas vezes você não quer chegar a um nível de graduação, você também não pode por causa da duração do curso, mas você também quer deixar um profissional específico e qualificado para trabalhar e assumir uma certa demanda. Então, a minha pergunta é, onde é que você acha que os profissionais de nível técnico se diferenciam da graduação e onde é que eles podem se encaixar exatamente nessa demanda de um profissional para a internet? Eu acho que os cursos técnicos eles são muito mão na massa e isso interessa. Mas ainda há, desde a perspectiva do empresariado, né, uma tendência a pegar profissionais de nível superior. Há uma forte tendência. Eles falam que o técnico é suficiente, mas eles não encontram ainda o técnico com o perfil de competências que eles querem. E muitas das coisas, às vezes, têm a ver com a maturidade, sabe? Entram outros fatores que não são necessariamente a questão técnica. Tá? Então, aí você tem que entrar com as outras competências. Às vezes, eles acham o jovem muito novo, o jovem ainda com poucas habilidades para lidar com os clientes deles. Né? De alguma forma, o pessoal mais velho, mais maduro de graduação, tem um pouco mais de capacidade de mexer com algumas habilidades que o pessoal técnico não tem. Então, eu acho que ainda há um preconceito grande com o pessoal de nível técnico, embora o valor que eles querem pagar é do menino de nível técnico. Sabe? Então, o que acaba acontecendo muitas vezes? O mercado acaba privilegiando aquele jovem estudante. Em conclusão, porque ele já passou por uma certa peneira, ele tem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de idade, mas o valor dele, as funções dele ainda poderiam ser aquelas feitas por um técnico. Tá? Então, a gente tem um jeito ainda ruim de pensar o ensino técnico profissionalizante no Brasil. Sabe? Eu acho que isso acaba prejudicando aí essa cadeia. Olá, boa tarde. Me chamo Anderson Fabrício, também faço parte do IUF, do Fórum BR. E eu gostaria de perguntar de como conciliar a demanda do mercado de profissionais de TI com a desvalorização da faixa salarial de muitos profissionais e a alta exigência do mercado, até mesmo para quem é estudante da área. É uma boa pergunta. Essa também é uma boa pergunta. Pois é. Aí entra a questão da atratividade, né? Quer dizer, a gente quer talentos, mas ainda o nosso mercado está pagando pouco para os talentos. Quer dizer, há um desajuste entre o que o jovem profissional gostaria de receber e, muitas vezes, o que o mercado tem a oferecer, em termos do perfil das atividades e em termos do salário. Aí tem muito a ver com a concorrência forte do setor, que requer que ele realmente trabalhe segurando um pouco os gastos com o pessoal. E nós tínhamos um cenário muito de escassez, que aí subiam alguns salários. Né? Agora, então, nesse cenário de recessão no qual a gente está sobrando gente. Então, eu acho que os salários vão ainda cair mais. Como resolver isso? Eu acho que a gente tem que subir de patamar. A gente tem que fazer atividades de mais alto valor, né? Em que a gente consiga, no mercado de menor concorrência, que a gente consiga ainda fazer o nosso produto final valer mais, né? E aí sim você poderia estar remunerando melhor os profissionais e tendo uma capacidade de atrair maior, né, que hoje a gente não tem. Quer dizer, você até pode querer atrair profissional, mas o profissional não está querendo, por aquele valor, muitas vezes ele não quer trabalhar naquela atividade. Também tem isso, porque não atrai. Tá? Então, realmente, a gente tem que refazer todo o ciclo. Né, que isso acontece, que você falou, a gente tem essas dificuldades ainda, esses desajustes entre as expectativas salariais e a possibilidade, então, de você atrair profissionais com os talentos que você gostaria de ter. Tá? Então, tem um pouco aí de imaginação ainda de ambos os lados. Né? O sonho do que o profissional que sai graduado gostaria de fazer e o que o mercado é capaz de oferecer hoje para esse profissional. E quanto você está querendo pagar para este talento. Então, isso tudo tem que se resolver e a gente vai ter que conversar como é que faz isso. Eu acho que reorientar os modelos de negócios poderia ser uma solução. A gente tem que trabalhar num patamar um pouco diferente do que está trabalhando, porque nesse que a gente está, a gente não é competitivo, fica difícil. Obrigado.
Certo. Estamos com um problema na fila. As 3 pessoas já viraram 5. Então, teu nome que eu esqueci. Poliana, faz a pergunta, depois o John e daí a gente encerra. E depois tu briga comigo, porque eu não respeitei. Então, eu também sou do programa IOF, sou Poliana. É mais uma sugestão que eu vejo muito quando eu converso com o pessoal que trabalha, que estuda em faculdade federal, principalmente, a questão que eu não vi em lugar nenhum do período que a aula ocorre. Eu estudo de noite. Então, eu trabalho desde que eu comecei a faculdade. Eu vou me formar com 5 anos de experiência. Então, tu sai graduado e com experiência. Tu tem como continuar no mercado de uma maneira bem mais fácil do que quem estuda o dia inteiro e sai, sim, depois de 5 anos de graduação, graduado, mas sem experiência nenhuma. Tipo, com 2 ou 3 estágios, assim, que às vezes são obrigatórios, mas nem sempre é o suficiente porque as empresas pedem. Porque, realmente, a empresa precisa de graduação e precisa de experiência, né, para pagar um profissional graduado, mas que realmente vai dar retorno que a graduação não dá por não ter mão na massa. Eu acho que a sua experiência vai ser muito valorizada pelo mercado. É difícil para o jovem profissional que vem direto dos bancos escolares, sem passar por essa experiência, conseguir assim, indicar um emprego. É muito difícil. Eles estão valorizando bastante assim, a mão na massa, a tua experiência. Abre o mercado, né? Abre. John. John Forman, do TI Rio, Sindicato das Empresas de Informática do Rio. E já que eu fui o último, vou tentar ficar em 2 minutos, porque são várias questões, né? E eu queria botar um pouco o lado das empresas. Quer dizer, as empresas têm todo o interesse em pagar melhor, daí todo o movimento aí de terceirização que a gente defende, de tentar procurar modelos diferentes, a questão de outras linhas, quer dizer, para quem trabalha com o governo, tem uma briga imensa de contratação por pregão eletrônico só por preço, porque isso aí pressiona o preço para baixo. Então, assim, não vou gastar aqui 20 minutos, vou só dizer que as empresas também têm todo o interesse em ter o melhor profissional. A gente vê esse descasamento, sim, da prática, daí que o profissional que passou 5 anos estudando sem fazer estágio, ele é menos valorizado do que o que estagiou, justamente porque o que estagiou pôde equilibrar um pouco da teoria com a prática. E, enfim, a gente está aqui também, quer dizer, foi perguntado, foram mencionadas outras entidades aí, empresariais, estamos aqui justamente para tentar colaborar com esse debate. Obrigado. Só completar, acho que o John está completamente cheio de razão. É isso mesmo. O empresariado também está, de alguma forma, tentando resolver a sua situação. Quer dizer, a concorrência é enorme e é difícil competir, porque ele trabalha com preços muito apertados e a gente tem que repensar toda essa questão mesmo dos custos, tributos e tudo mais que significa você trabalhar nesse mercado aí de um modo um pouco melhor, né? Um pouco mais de chances de sobrevivência, reorientação para atividades de maior valor ou usando profissionais que são capazes de te dar um retorno melhor do que hoje você tem. Então, são questões importantes, sim, tem que mexer com o mercado também. O problema não é só da capacitação, o problema também é de como incluir os profissionais que nós estamos capacitando, formando, num mercado de trabalho que tem que ser readequado, que tem que ser repensado. Certo. Obrigado pelas intervenções. Eu anotei aqui, foram 8 perguntas, das quais 4 foram feitas pelo pessoal do programa Youth at CGI. Então, obrigado pela participação. Significa que o programa está funcionando. Eu anotei elas aqui, mas o interessante é que, creio, todas essas perguntas têm espaço para o debate no segundo momento, agora à tarde. E aí, como é que a gente vai se organizar? Eu contei aqui por cima mais ou menos 30, 40 pessoas, né? Tem mais o pessoal do próprio CGI e NIC. Então, como os grupos eles não devem ser maiores que 10 pessoas, acho que a gente poderia dividir a plateia em 4 grupos, né? E aí, por coincidência, eu não sei se foi planejado, a gente tem pré-levantado 4 temas, 4 linhas de debate principais. Aí seria interessante agora a gente conseguir se organizar nessas 4 linhas, que eu já menciono quais são, e que essa organização seja feita de forma equilibrada, no sentido de que se tem uma linha mais popular, e vai ter muita gente tentando ficar nessa linha, já pedir desculpa se a gente sacar alguém fora e ligar para outras linhas menos populares. Tá? Então, a gente precisa
ter esses grupos equilibrados em relação ao número de participantes. As linhas são, uma é para debater as questões do mercado de trabalho, a segunda é para debater a formação do profissional para a internet, nesse sentido como o profissional está sendo formado hoje em dia. A outra é complementar, na verdade, a segunda, que é o impacto das novas tecnologias na educação. O primeiro é para ver como o profissional está sendo formado, o outro é como as tecnologias que a gente tem disponíveis podem ajudar na própria educação. E a quarta linha, ela é bastante curiosa e eu acho que ela não se refletiu, mas isso não é um erro, né? É só uma constatação, nas perguntas, que é tentar determinar quem é hoje em dia o profissional de internet. A pergunta parece um pouco ingênua, mas se a gente considerar a internet como um meio bastante heterogêneo, um profissional que lida com a internet, ele não é mais hoje em dia apenas um formado em ciência da computação ou engenharia de computação. Ele é, por definição, um profissional interdisciplinar. Né? E por ser interdisciplinar, às vezes a caracterização desse profissional não é algo tão simples de ser realizado. Né? Estamos em tempos mais cinzas e menos preto no branco. Vocês entenderam a semântica do cinza, né? Não é para ser pessimista. Tá? Então, são esses 4 grupos. Cada grupo vai precisar internamente de um relator, porque essa pessoa, como relator, depois, no segundo momento, ele volta para cá e ele faz o relato das discussões internas em cada um dos grupos, e isso dá mais subsídio para a nossa discussão ao microfone. Ok? Agora vem a parte que quase nunca funciona rápido. Quem gostaria de ser relator de uma linha sobre mercado de trabalho? A Poliana. Pode ficar de pé, Poliana, por gentileza. Quem gostaria de ser relator sobre... Por que eu estou perguntando os relatores agora? Porque daí depois eu vou perguntar para a plateia, fiquem perto da Poliana, fiquem perto dos outros. E a gente vai se dividir os 4 grupos aqui mesmo nessa sala. Quem gostaria de ser o relator para a formação de profissionais para a internet? O Cléo. Levante-se, Cléo. Quem gostaria de ser o relator para o impacto das novas tecnologias na educação? Eu vou pôr teu nome? O Marco. Levanta, Marco, só para... Não sei se todo mundo está te vendo. O Marco. E o último, quem gostaria de ser o relator para quem é o profissional da internet? A Stephanie, ok? Agora, todos que estão na plateia, conversem informalmente com esses 4 relatores, daí vocês digam quem participa de quem. Aí eu só vou pedir para os 4 relatores contabilizarem o número de interessados para a gente identificar grupos que têm muito pouca procura ou grupos que têm procura demais, daí a gente vai abordar individualmente. Quem eu conheço, sinto muito, já vai ser vítima de abordagem para pedir para trocar de grupo, tá? Então, azar de vocês de me conhecerem. Ah, e voltamos, então, agora é 12:30, a gente volta às 14 horas. Tá? Até depois. O Marco e a Natália estão aqui, eles vão anotar o nome dos participantes do grupo, tá? Nossos assessores aqui. Marcelo, desculpa. Marcelo.